Você já sentiu que você está num ciclo interminável, que parece que nada muda? Aquela sensação de escassez, aquela sensação de que você tenta, mas nunca sai do lugar? Isso é explicado pela mentalidade de deserto. Mentalidade de deserto é um padrão de pensamentos, de comportamentos que faz com que você se sinta assim, faz com que você simplesmente não consiga sair de onde você está. E o pior é que às vezes existem pessoas que estão passando por isso e às vezes nem sabem disso. Então, no vídeo de hoje, fica comigo porque eu quero trazer para você o que realmente é uma mentalidade de deserto e como você pode fazer para sair dessa mentalidade e ver a sua vida mudar completamente, assim como a minha também mudou. Nos últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo. E através de um livro, e eu vou deixar aqui o livro já para vocês. Esse livro aqui, gente, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Eu finalizei esse livro hoje e tem muita coisa aqui que você precisa ler esse livro, tá? Você precisa ler esse livro. E eu sei que vocês, sempre pedem, Júlia, onde eu posso comprar? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa ter acesso e estar comprando esse livro pela Amazon. Esse livro ele vai tratar sobre a grande batalha espiritual que nós enfrentamos aqui, na nossa mente. E na verdade a gente sempre acha que o diabo ele vai aparecer usando pessoas, ele vai fazer isso, mas a maior forma de nos destruir que ele encontra é através da nossa mentalidade. E esse livro, a Joyce Meyer, ela vai trazer o tema de transformação e renovação da mente. E dentro dele, ela vai tratar em uma parte específica sobre a mentalidade de deserto. A mentalidade de deserto, a gente tem a história, do povo de Israel, que ficou por muito tempo no deserto, só que quando eu comecei a ler esse livro, eu vi quantos pensamentos, quantas coisas, quantas culturas nós carregamos dentro de nós. Culturas sim, porque a gente nasce, sendo criado daquela forma, pensando de uma forma, e até você entender que você está errado e que você precisa mudar aquilo para que você possa progredir e ver a sua vida mudar, isso leva um tempo, isso exige algo de nós, exige um conhecimento. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Então, eu quero que você assista esse vídeo com a mente aberta, que você olhe para dentro de si, que você analise o seu comportamento, que você reconheça onde e os pontos em que você está errando, porque quando eu li, eu vi o quanta coisa ainda precisava mudar. Mesmo eu já tendo mudado muitas coisas, mas ainda existem sim muitas coisas que eu precisava mudar. E que você analise cada ponto e que você consiga superar, Vou deixar aqui depois alguns exercícios para que você consiga superar, para que você consiga passar dessa fase de mentalidade de deserto e chegar a Canaã, que é a terra prometida, chegar à sua vitória, chegar ao lugar onde o Senhor quer que você esteja, tá? Porque Ele não te quer no deserto. Assim como Ele levou Israel para o deserto, Ele não queria que Israel permanecesse naquele deserto, tá? Então vamos lá. O que é uma mentalidade de deserto? A primeira característica de uma mentalidade de deserto, de uma mente que vive no deserto, eu vou falar para você. É aquela mente que vive colocando, julgando o seu futuro conforme aquilo que aconteceu no passado ou aquilo que está acontecendo no seu presente. Vocês que me acompanham em alguns vídeos sabem que eu vivo falando que Deus não precisa de cenário para agir e para nos favorecer. Só que eu, exemplo próprio, exemplo vivo, eu só conseguia enxergar aquilo que eu vivia e aquilo que eu vivi para conseguir programar na minha mente ou para conseguir enxergar aquilo que eu ia viver no futuro. Ou seja, agora pensa só, uma pessoa como eu, assim como muitas pessoas, talvez até você que está aí do outro lado, nasceu menos favorecido, às vezes com traumas na sua família, traumas de infância, você pode ter sido abusado, você pode ter nascido numa família muito pobre, com muita dificuldade financeira, ou você pode ter passado por traumas psicológicos, enfim. Você cresce com aquilo, você sempre vai achar que você está programado a viver coisas do tipo
coisas ruins no seu futuro por causa daquilo que você viveu no seu passado. E eu tinha essa mentalidade. Então é uma coisa que o Senhor, Ele não quer para nós. O Senhor, Ele tirou Israel do Egito para viver no deserto por um tempo. Por quê? Porque Ele não queria que Israel entrasse na nova terra, na terra prometida, com a mentalidade do Egito. Então o deserto foi um tempo, um campo de preparação para que a mentalidade fosse mudada, para que o passado de Israel ficasse para trás. Então entenda que o Senhor não quer que você define o seu futuro conforme aquilo que você já viveu ou conforme aquilo que você está vivendo. Não importa o cenário que você esteja vivendo hoje. Gente, e aí você pensar, Julie, mas não, eu não consigo ver nada na minha frente. Isso é onde entra o que eu falo, o quê? Que é a fé. É onde a própria Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Se você é cristã, se você é cristão de verdade, você precisa entender que ela precisa agir mesmo quando você não vê nada. Então não fique presa ao seu passado. Não fique preso ao seu passado. O passado não te define. Se você já foi uma pessoa que errou muito no passado, se você já foi uma pessoa que muito mundana, Julia, eu já fiz coisas terríveis, você não faz ideia. O Senhor, Ele já está prontinho para te perdoar. Nós vamos falar sobre reconhecimento, sobre pedir perdão, é um dos pontos também. Mas Ele não quer que você viva nisso. O que passou, passou. O futuro te espera, um novo futuro, uma nova fase, tá? Então, a primeira coisa que o Senhor quer que você rompa, para que você saia da mentalidade de deserto, é deixe o passado para trás. Deixe até mesmo o presente para trás daquilo que você acha que é negativo. Entende? Deus tem coisas grandiosas para você. Então, não permita que o seu passado e o cenário do seu presente defina o seu futuro, ok? A segunda coisa de uma mentalidade de deserto que esse livro vai trazer é a impaciência. Esses dias eu estava viajando com a minha família de férias e nós, né, era eu, meu esposo, uma criança e 3, né, pessoas mais velhas. E eu me senti muito impaciente. Eu percebia que eu tinha atos e falava coisas que estava, né, passando essa minha impaciência para eles. E querendo ou não, acaba ferindo. A forma como fala, o jeito como fala. Então, assim, e eu percebi, e justamente o Senhor, né, durante esse período dessa viagem, falou comigo através disso. E foi algo tão forte, porque eu não percebi que a impaciência era algo que desagradava tanto a Deus. E olha só, ela fala que a paciência, ela não é a habilidade de você esperar por algo, mas sim a forma como você espera. Como que você está esperando? O povo de Israel no Egito, o povo de Israel, quando estava no deserto, eles estavam no deserto o tempo todo resmungando, o tempo todo ali ansioso e tal. Eles estavam esperando, né, pela terra prometida, mas eles não estavam só esperando, eles estavam esperando mal. Então, uma coisa que o Senhor quer de você é que você saiba esperar. É que você realmente saiba esperar. Algo que esse livro vem tratar é falar sobre o orgulho de pessoas que são impacientes. Quando você é uma pessoa muito impaciente, quando você é aquele tipo de pessoa que quer decidir tudo por conta própria, que você não consegue esperar quando Deus, porque muitas pessoas agem antes mesmo de Deus confirmar algo, agem por conta própria, não esperam Deus falar, não esperam Deus agir, não esperam Deus fazer e vai lá e toma decisão por conta própria. Isso quer dizer que isso é orgulho. E orgulho é algo que não agrada a Deus jamais, sabe por quê? Porque você mostra que você não precisa e não depende de Deus. É forte. Falou muito comigo. O homem orgulhoso, ele age pela sua própria carne, não age pelo Espírito. E uma das coisas que o Senhor mais nos leva a fazer é agir pelo Espírito, né? A vivermos no Espírito. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Se humilhar diante de Deus,
É você dizer: Senhor, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão da minha impaciência, da minha ansiedade, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, no tempo que o Senhor quer. Então Deus está, aqui nesse versículo, Pedro está falando para a gente se humilhar debaixo de Deus. Ou seja, é dele. Então nós precisamos esperar por ele. Então, assim, não deixar que a nossa carne fale mais alto. Então foi algo muito forte que falou comigo. E uma frase que ela escreveu que é, assim, incrível, é simplesmente: o diabo não pode controlar um homem paciente, tá? Quando você sabe esperar no Senhor, que é, né, fruto dessa paciência, você simplesmente está dizendo pro diabo: não importa o que você faça, eu não tô nem aí pra você. Isso é incrível. Quando a gente consegue chegar nesse nível, é maravilhoso. A terceira característica de uma mentalidade de deserto é a falta de responsabilidade pessoal. É aquela pessoa, aquele comportamento, aquele pensamento de sempre se tirar a culpa de si e colocar em outra pessoa, sabe? E eu vou dar exemplo aqui, tem vários exemplos na Bíblia, mas olha só, Adão e Eva, logo no iniciozinho, Adão e Eva, quando Adão, né, come ali o fruto proibido, ele, depois que o Senhor pergunta para ele o que aconteceu, ele vai jogar a culpa em Eva, né? E também nós temos o exemplo de Sara e Abraão, que, né, quando o Senhor dá a promessa falando que eles vão ser pais e tudo mais, a Sara, ela tenta dar um jeitinho, né, e fala que é para Abraão ficar com a própria serva dela. E o que acontece? Depois, quando a concubina engravida, a serva de Sara engravida, ela começa a menosprezar a Sara, desprezar a Sara. E a Sara vai falar o quê? Com Abraão: olha, ela está fazendo isso comigo. Sendo que, na verdade, quem procurou toda a situação foi a própria Sara. E Abraão, não querendo resolver a situação, jogou o problema para a Sara. Tipo, você resolve isso, né? Você faz aí o que você quiser. Então, assim, os dois jogando a culpa para o outro, a responsabilidade para o outro. E, assim, sabe o que eu vejo? Hoje, uma das causas maiores de separação, de divórcio, é justamente a falta de você enxergar para dentro de si e olhar no que você está errando dentro do seu casamento. Eu era assim, gente. Eu era assim. Eu percebia muitos erros do meu marido e achava que ele só tinha a obrigação de consertar aquilo que eu queria que ele consertasse. Mas eu não conseguia ter uma visão de sabedoria, de olhar para dentro de mim e perceber que, se ele está errando dessa forma, o que é que eu estou fazendo, que eu estou fazendo, que está fazendo com que leve ele a se comportar dessa forma. Ou, mesmo se a causadora não fui eu, mas simplesmente de buscar em Deus a resolução para aquilo. Então, assim como eu, muitas pessoas, muitas mulheres, né, sofrem muito no casamento porque não sabem como resolver. E aí vão ali tentando brigar, tipo matar piolho assim na unha, sabe? Tentando matar na unha, até chegar ao ponto de acabar aquela relação. Então tome cuidado, olhe para dentro de si, analise dentro de si quais também estão sendo os seus erros dentro do seu relacionamento. Mas a falta de responsabilidade pessoal não é só com outra pessoa, mas a pior delas também é quando você não tem responsabilidade sobre aquilo que você fez ou aquilo que você faz com Deus. E quando eu falo isso, vou dar o exemplo aqui de Davi. Davi, quando errou, quando pecou com Batseba, quando ele, né, mandou matar o próprio marido de Batseba, ele demorou um ano para se arrepender, para mas para reconhecer aquilo que ele tinha feito. E muitas vezes nós cometemos erros, nós estamos errando com Deus e a gente tenta se esconder disso. A gente tenta se esvair dos nossos erros, achar que a culpa é sempre de outra pessoa, a culpa é sempre do cenário, a culpa é sempre de outra coisa, menos daquilo que nós estamos fazendo, sabe? Então, nós precisamos trazer para a luz, nós precisamos trazer reconhecimento dos nossos erros. E a Bíblia fala sobre confessar. Em 1 João, capítulo 1, 8 e 10, fala sobre confessar, né? Sobre alcançar esse perdão do Senhor. Então, nós só conseguimos o perdão quando nós confessamos, quando nós trazemos para a luz, quando nós reconhecemos os nossos erros, tá? E eu tenho, inclusive, um vídeo falando sobre confessar aqui no meu canal. A quarta característica é simplesmente a vergonha e
aquilo que te causa culpa e é como se você se tornasse indigno daquilo que Deus tem para você. Você quer a terra prometida, você deseja a terra prometida, só que você não se sente pronto, você não se sente apto, você não se sente, como que eu vou dizer, digno ou digna de receber a terra prometida. E eu era assim também, tá? Nós, por merecimento, não merecemos nada, nada. Só que a Bíblia nos dá direito às coisas e às bênçãos que vêm do Senhor, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos filhos, nós não somos só servos. E a nossa mentalidade, muitas vezes, de acusação do diabo, faz com que a gente fique preso àquilo que a gente fez no passado. Lembra daquilo que eu falei no passado? Aquilo que a gente fez no passado, aquilo que nós somos, a forma como nós vivemos, faz com que a gente se sinta indigno de receber as bênçãos do Senhor. Eu tinha uma mentalidade de que eu não merecia viver o melhor do Senhor nessa terra aqui. Eu achava que eu ia usufruir se eu fosse uma boa serva, né? Porque filha, eu não conseguia ser filha. Eu achava que eu só conseguia usufruir se eu fosse para a eternidade. Mas o Senhor me fez enxergar que não, que Ele tem o melhor para mim aqui, para nós aqui. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Em Josué capítulo 5, verso 9, diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Opróbrio significa culpa e vergonha. Então, assim, o Egito, como eu já falei para vocês, ele representa o mundo, representa tudo aquilo que nos afasta de Deus, representa aquilo que não pertence mais à nossa nova natureza. E aí, o que acontece? O Senhor, Ele fez com que, antes de entrarem no deserto, depois, né, de aquela geração ter morrido praticamente toda e ter sobrado só Josué ali, Ele falou que, né, eu tirei o opróbrio, ou seja, já não resta mais o mundo que é a culpa e a vergonha do opróbrio em Israel. Então, eu quero falar para você o seguinte: o Senhor te colocará na terra prometida, naquilo que você tanto espera, naquilo que Ele já prometeu a você, quando você não tiver mais essa culpa e essa vergonha, tá? Quando você não sentir mais isso. Júlio, mas como eu faço para não sentir mais isso? Eu vou te falar como. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é que o Senhor, Ele não tem você como você mesmo pensa sobre você. Tá? Os planos dele, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, tá? Então, começa a pensar e a falar positivamente sobre você mesma. Começa a pegar aquilo que o Senhor fala sobre nós, sobre você na palavra dele, e a colocar, internalizar isso dentro de você. Todas as vezes que Satanás vier com acusações, vier com comparações de que você não vai conseguir, vier com pensamento de que você não vai conseguir alcançar nada por causa daquilo que você fez, por causa daquilo que você era, pela culpa, pela vergonha, entenda, tudo se fez novo, tá? E a obra que ele começa, ele é capaz de terminar. Bom, uma outra característica da mentalidade deserto é simplesmente as comparações, a inveja, os ciúmes. E na Bíblia, lógico, temos muitos exemplos, né? Caim matou Abel por causa da inveja. E José foi vendido pelos irmãos por causa dos ciúmes. Então, muitas coisas que nós sentimos levam a consequências que não agradam a Deus. Então, a forma como nós pensamos, como nós falamos e como nós agimos determina muito para onde nós estamos indo. Isso é óbvio, né? Então, se você permite esses sentimentos dominarem você, com certeza a Terra Prometida vai ficar cada vez mais distante. Eu coloquei um vídeo aqui sobre inveja, falando sobre a inveja pega ou não pega. E eu falei sobre pessoas que nos invejam e falei sobre inveja que nós sentimos. É engraçado como a maioria das pessoas, elas se identificam com a inveja de outras pessoas sobre elas. Mas elas não identificam momentos, pensamentos que elas têm sobre outras pessoas, em que elas invejam. Eu falo para vocês, não tenho vergonha de falar aqui, porque faz parte da minha transformação. Uma das coisas que o Senhor me ensinou a controlar, me ensinou que o Senhor transformou na minha mente, renovação da minha mente, foi a inveja e a comparação. Gente,
É assim, principalmente quando você vem de uma desestrutura do seu passado, uma desestrutura da sua infância, enfim, a forma como você vive. Isso vai acarretar muito mais essa dificuldade, tá? Esse problema de comparar e de sentir inveja de outras pessoas. Desde a minha infância, eu me comparava muito com outras pessoas. Eu me comparava muito com as minhas coleguinhas. Eu tinha inveja da família que outras pessoas tinham. Eu tinha inveja do dinheiro, da vida social, da posição que as pessoas tinham. E eu cresci me comparando, sim, muito, muito. E aí, o que acontece? O Senhor teve que fazer uma limpeza, uma transformação mesmo na minha mente, para eu perceber que aquilo ali só estava me levando cada vez mais para um deserto mais profundo e não estava me levando a lugar nenhum. Eu estava rodando em círculos. Quanto mais eu olhava para a vida das pessoas, quanto mais eu questionava a Deus sobre aquilo que Ele fazia em relação à vida das pessoas e a minha, aquilo ali cada vez mais me afundava em autopiedade, me afundava em pensamentos ruins e me fazia ficar distante de Deus. Quando a gente se fica com esse sentimento, a gente se distancia de Deus, com essas comparações, com esses questionamentos. Às vezes a gente tem inveja até mesmo do ministério de outra pessoa, sabe? Até mesmo quando a gente está na igreja, é sério. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa ali que canta tão bem e você tá ali tentando cantar, mas quando você vai cantar não é aquilo que você queria que acontecesse. Mas uma pessoa pega o microfone ou, né, às vezes começa a cantar ali e sai naquela naturalidade. Ou às vezes você tem aquela vontade de falar e você não consegue falar tão bem quanto outra pessoa fala. E aí você começa a se comparar, você acha que você não é capaz, você sempre vai colocar você como menor do que aquela pessoa. Isso já é uma comparação. E dependendo do nível da comparação, vai virando uma inveja. Então, o Senhor começou a fazer com que eu olhasse para mim e para Ele. O Senhor me mostrou que não existe nível em comparação dele comigo para outras pessoas. Ele quer que eu suba a régua que existe sobre mim, mas não sobre outras pessoas. Ele quer que eu ultrapasse os meus próprios limites. Então, quando eu comecei a enxergar isso, é como se virasse uma chave. O Senhor não está nem aí para fulano ou ciclano comparado a você. Ele tá sim preocupado em você comparado a você mesmo, sobre o que você era e quem é aquilo que você vai ser. E o Senhor, Ele tem bem definido aquilo que você é, tá? Então, quando você aprende quem você é em Deus, você descansa. Porque tá tudo bem, eu não preciso seguir padrão de ninguém, eu não preciso ficar correndo com ninguém, tá? Quando a gente chega nesse nível de pensamento, a gente desfruta de uma liberdade surreal. Você se sente livre para ser quem o Senhor deseja que você seja. Você se sente livre para simplesmente viver as promessas e não ficar querendo viver no tempo das pessoas ou do jeito, do modo das pessoas. Você não tá nem aí para mais nada. Sabe? Isso é liberdade. É a liberdade do Senhor. Então desfrute dessa liberdade, sem ficar se comparando, sem ficar com inveja, sem ficar com ciúme de ninguém. A última característica da mentalidade de deserto é o espírito de rebeldia. Eu falo que essa é a pior. Por quê? Porque uma pessoa que ela é obstinada, que ela vai, ela é diferente, que é uma pessoa obstinada, ela tem um foco e ela permanece naquele foco. Né? Ela é diferente de um espírito rebelde. O espírito rebelde é aquele que ele não consegue ser domado ou não consegue ser dominado. E o povo de Israel era muito rebelde. Era muito rebelde. O Senhor falava com eles, naquele momento em que o Senhor falava, eles obedeciam, eles acatavam. Passava pouco tempo, passava ali um tempo, eles já estavam fazendo tudo ao contrário, tudo ao contrário. Era bezerro de ouro, era adorando outros deuses, era reclamando, era murmurando. Então, esse espírito de rebeldia te mantém no deserto. Quando o Senhor fala para você, renuncia a isso, renuncia aquilo, e você está ali segurando, você está mantendo aquilo que Ele já falou para você soltar, para você liberar, espírito de rebeldia, e vai te manter no deserto. Eu passei por uma fase do espírito de rebeldia da minha vida, e isso tem pouco tempo, assim, em que eu sentia o Espírito Santo falar comigo ardentemente, que já tinha chegado no meu limite, que eu não podia mais continuar da forma como eu estava. Só que eu queria permanecer, eu queria viver do meu jeito.
Eu queria tomar as minhas próprias decisões. Só que o espírito de rebeldia te leva ao colapso. O Senhor, Ele quer tanto o nosso bem, que Ele sabe o que nos cura, sabe? Se Ele te pede para renunciar a algo, se Ele te pede para soltar algo, é porque Ele sabe que aquilo vai te fazer bem. E você não sabe disso. Então entenda, esse espírito de rebeldia está te afundando e vai te deixar cada vez pior, cada vez mais no deserto, cada vez mais doente, tá? E nessa escassez que você está vivendo ou rodando em círculos que você está aí, né, rodando. Então, essas são as características de uma mentalidade de deserto. Julie, como que eu faço para, então, assim, superar tudo isso? Agora eu vou falar de mim. Sobre tudo isso que eu vivi, mas ainda tem coisas que eu estou num processo, mas coisas que mudaram muito na minha vida drasticamente. A primeira coisa que foi, como eu faço para superar tudo isso? A primeira coisa que eu tive que fazer, conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Gente, é porque na palavra o Senhor fala sobre aquilo que você é nele, sobre o que você representa. E aí a sua mentalidade, quando você conhece a palavra, ela vai mudando. Ela vai automaticamente, você vai deixando de pensar daquela forma errada que você estava pensando. Então a primeira coisa que você tem que fazer, leia a Bíblia. Se você viu desses pontos todos que eu te passei, que você se encaixa, se enquadra dentro de alguns pensamentos e sentimentos, anote eles. E vai buscar na palavra versículos, menções na palavra que falam sobre esses sentimentos. Uma outra coisa que você precisa fazer para superar isso é aquilo que eu falei sobre o reconhecimento, olhar para dentro de si. Quando você perceber esse sentimento vindo naquele exato momento, faça um exercício de, naquele exato momento, orar e entregar e se abrir, falar: Senhor, se for a inveja, Senhor, eu estou sentindo, né, um sentimento que eu não gostaria de sentir em relação a fulana. Pode falar o nome da pessoa, fala o que você está sentindo, o ciúme. Não, simplesmente não deixe esse sentimento se esvair. Não se exima da culpa. E naquele momento, ore pedindo que o Senhor tire esse sentimento de você, tá? Se você perceber que as orações, né, não estão fazendo aquele efeito que deveria ser feito, jejue para que você seja liberto por completo. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. E é estranho, né? É estranho porque as pessoas que me conhecem acham que essas coisas jamais existiriam na minha vida. Mas sim. Então, o que acontece? Eu tive que jejuar para ser curada, para ser liberta de algumas coisas, de algumas situações. Porque a própria palavra diz que existem coisas. Jesus disse em Mateus, né, 17:21, se não me engano, que essa casta, ou seja, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então esse tipo de coisa, esse tipo de situação, não quero dizer que você é uma pessoa endemoniada, mas a influência maligna só sai com jejum e oração. Então você precisa reconhecer, orar em cima daquilo e, se necessário for, jejuar. Eu jejuei por diversas coisas para ser curada. Muitos pensamentos que eu citei aqui, muitas dessas mentalidades de deserto, eu tive que buscar em campanha de jejum e oração para ser liberta. Se esse vídeo falou com você, eu quero que você comente aqui nos comentários: eu decido sair do deserto. Ativa as notificações também, se inscreva no canal e envie esse vídeo para outras pessoas, porque você pode estar sendo usado para ser resposta de Deus na vida de alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.